Olá, bom dia a todos. Vamos dar continuidade ao nosso curso esquematizado, artigo por artigo do Código de Normas de Alagoas. Essa é a nossa 19ª aula do nosso módulo RI. Estamos tratando aqui das disposições pertinentes ao registro de imóveis do Código de Normas de Alagoas. Estamos agora no artigo 238. O que estamos a tratar nessa parte específica, nestes artigos da regularização fundiária. Então, o senhor... Ok, vamos continuar? Exato. Então, nossa 19ª aula, do nosso Código de Normas esquematizado, artigo por artigo. Estamos tratando do módulo Registro de Imóveis, artigo 238, que reproduz o artigo 46 da Lei 13.465. Regularização fundiária. Nós sabemos que a regularização fundiária ela ocorrerá ao cabo de um determinado procedimento e ela depende de uma certidão emitida pelo município, que é a certidão de regularização fundiária. Essa regularização fundiária ela terá por objeto uma determinada gleba. Então, os senhores têm que ter uma visão ampla. Então, os senhores voltem aí, por gentileza, os artigos anteriores da Lei 13.465, para que os senhores tenham familiaridade com o procedimento apresentado, o procedimento extrajudicial levado a cabo frente ao registro de imóveis. Nós temos por objeto da regularização fundiária uma determinada gleba. Para nós compreendermos o artigo 238, os senhores têm que pensar que este objeto, esta gleba, objeto dessa regularização fundiária, ela é uma gleba que corresponde a uma determinada matrícula. Correto? Esta é uma gleba, é a gleba A, que corresponde à matrícula A, no registro de imóveis. Essa gleba A, que corresponde a uma matrícula A, ela é objeto da regularização fundiária, que ocorrerá à vista de uma certidão que nós chamamos de certidão de regularização fundiária aprovada. Ok? Nesse primeiro momento, os senhores devem pensar que toda essa gleba A, toda ela, é objeto da regularização fundiária. O que diz o artigo 238? Agora, nós já estamos adentrando questões específicas, protocolos, no sentido de procedimentos específicos a serem adotados no registro de imóveis. Isso é muito importante. Isso vale para todos os projetos de regularização fundiária no Brasil. Então, essas disposições que constam no provimento, elas refletem, elas reproduzem as disposições da lei 13.465, e elas são disposições que, obviamente, por constarem na lei 13.465, elas se aplicam a todos os projetos de regularização fundiária no Brasil. Então, os senhores vão fazer prova em São Paulo, vão fazer prova no Mato Grosso. É imprescindível que os senhores saibam as regras pertinentes à regularização fundiária. Então, essas aulas elas são imprescindíveis para todos aqueles que vão prestar concurso de cartório em todo o país. Artigo 238, artigo 46. O que diz, o que deve ocorrer no bojo desse procedimento de regularização fundiária levado a cabo frente ao RI? Vamos lá? Para atendimento ao princípio da especialidade, o oficial do RI adota o memorial descritivo da gleba apresentado com um projeto de regularização fundiária. Nós vimos que nós temos um requerimento, esse requerimento é apresentado ao oficial, o oficial prenota, autua, e ele promove a qualificação. O senhor se lembrou disso, que nós fizemos isso nas aulas anteriores. Esse requerimento, ele é apresentado com uma série de documentos. Um destes documentos, então os senhores podem vir aqui, vamos seguir aqui no Código de Normas mesmo.
Um desses requerimentos, nos termos do artigo 232, é memoriais descritivos. Nós falamos sobre levantamento plano altimétrico, cadastral, planta do perímetro, etc. Memoriais descritivos. Então, o artigo 238 ele diz que o oficial do RI ele adota o memorial descritivo. Então, essa gleba A, essa gleba A é objeto de regularização fundiária. Essa gleba A ela vai ser representada mediante, referente a essa gleba A, nós teremos um memorial descritivo, correto? Memorial descritivo, essa gleba A, memorial descritivo A. Então, para atendimento ao princípio da especialidade, o oficial do cartório do RI adota o memorial descritivo da gleba, apresentado como projeto de regularização fundiária, e deverá averbá-lo na matrícula existente. Então, o que nós temos aqui? Nós temos, isso que é importante, que os senhores saibam o procedimento, porque os senhores vão ser oficiais do registro de imóveis, os senhores devem seguir, obedecer essas disposições legais. Então, nós vamos ter a matrícula A, e essa aula já é um pouco avançada, porque os senhores devem dominar a estrutura da matrícula, todas aquelas disposições pertinentes à matrícula, a partir do artigo 176, do Código da Lei 6.015, os senhores devem saber a estrutura da matrícula. Então, nós temos ali o número da matrícula, a data da matrícula, a qualificação objetiva, uma qualificação subjetiva, registros anteriores. E vamos praticar quais atos da matrícula? Registros e averbações. Então, nós vamos ter a matrícula A, pertinente à gleba A, que é objeto da regularização fundiária. Nós vamos ter uma certidão de regularização fundiária aprovado e nós vamos ter um memorial descritivo da gleba A. Esse memorial descritivo, o primeiro passo que vocês oficiais do registro de imóveis devem tomar é averbar o memorial descritivo A. Averbar o memorial descritivo A na matrícula. E a averbação, os senhores já sabem aquelas regras, averbação 1, registro 2, averbação 3, os senhores vão seguindo a numeração em virtude dos atos anteriores, correto? Para atendimento ao princípio da especialidade. Então, aqui nós estamos atendendo, né, ao princípio da especialidade. O oficial do RI, ele adota o memorial descritivo da gleba. Memorial descritivo da gleba A, apresentado com um projeto de regularização fundiária. Esse memorial descritivo, ele é apresentado com um projeto de regularização fundiária, né? Então, nós vamos colocar aqui projeto de regularização fundiária. Nós vamos ter também uma certidão de regularização fundiária e nós teremos também ainda o memorial descritivo da gleba A. Correto? Então, a primeira ação do oficial do registro de imóveis é promover uma averbação deste memorial descritivo dessa gleba objeto da regularização fundiária. Os senhores vão promover a averbação do memorial descritivo da gleba A. Deixa eu colocar aqui como memorial descritivo gleba A. Então, vamos imaginar, então, os senhores têm que ter essa premissa em mente. Toda gleba A é objeto de regularização fundiária. Toda gleba A. A gleba A corresponde à matrícula A. Nessa hipótese do caput do artigo 238, os senhores vão promover a averbação do memorial descritivo da gleba A aqui na matrícula A. Vocês devem averbá-lo na matrícula existente, anteriormente ao registro do projeto. Então, o primeiro é a averbação e, posteriormente, o registro. Vocês vão promover o registro do projeto de regularização
fundiária. O que eu estou tratando com os senhores aqui é a própria matrícula, são os atos que serão feitos na própria matrícula. Inclusive, isso pode ser questionamento de uma prova discursiva, porque, pelo menos na VUNESP, todas as provas de segunda etapa, o que tem se revelado é uma peça do Registro Civil das Pessoas Naturais e uma peça do RI. Vamos lá? Para atendimento do princípio ao princípio da especialidade, o oficial do RI, obviamente, ele adota o memorial descritivo da gleba A, apresentado com o projeto de regularização fundiária, e ele deve averbar o memorial descritivo da gleba A na matrícula A e, posteriormente, depois, né, ele promove o registro do projeto de regularização fundiária. Então, faz-se a averbação, posteriormente faz-se o registro do projeto de regularização fundiária. Independe de provocação, retificação, notificação, unificação ou apuração de disponibilidade ou remanescente. Isso é uma ação que ele deve tomar independentemente de qualquer pedido, ele deve agir por força da lei. Né? O que diz o parágrafo 1º? O parágrafo 1º vai dizer o seguinte: se houver dúvida quanto à extensão da gleba matriculada, em razão da precariedade da descrição tabular, o oficial do cartório do RI abre nova matrícula para a área destacada e averba o referido destaque na matrícula matriz. Essa aqui já é uma situação um pouco diferente. Essa situação do parágrafo 1º é quando a área objeto da regularização fundiária ela não coincide ou não se tem certeza da coincidência dela com a área da matrícula. Nessa situação, é uma situação específica, vamos imaginar então que nós tenhamos uma área A, nós tenhamos uma matrícula A. A área objeto, ela não coincide, ou na verdade não que ela não coincida, não se tem certeza da coincidência entre a área objeto da regularização fundiária e a área da gleba A. Nessa situação, se houver dúvida quanto à extensão da gleba matriculada, qual é essa gleba? É a gleba A, é a gleba matriz, a gleba original. Se você tem em mente isso, gleba matriz, gleba original. Por quê? Em razão da precariedade da descrição tabular. Porque os senhores bem sabem que, às vezes, a descrição do imóvel nos registros de imóveis, ela não é tão aperfeiçoada, ela não é tão sofisticada como deveria ser. Ela sempre deixa a desejar a descrição do imóvel por uma série de razões. Mas vamos imaginar que essa descrição do imóvel ela seja uma descrição insuficiente, não se tem a certeza da extensão daquela gleba matriculada. O que deve ser promovido, então, nessa hipótese? Pelo fato de haver precariedade na descrição do imóvel, no registro de imóveis. Dizer isso é dizer na descrição tabular. O oficial do RI vai abrir nova matrícula para a área destacada. Então, qual seria essa área? Ela seria a área B. Área B. E você vai promover o referido destaque na matrícula matriz. Então,
Aqui nós deveríamos fazer, então, vamos imaginar aqui a matrícula A. Matrícula A, nós temos a matrícula A. Nós teríamos acredito que a melhor alternativa seria promover a averbação do memorial descritivo de B. Aqui teríamos que pensar um pouco se já se promoveria o destaque ou antes isso aqui tem que se pensar um pouquinho. Primeiro, acredito que seria o melhor seria averbar o memorial descritivo de B. Acho que o mais adequado é fazer isso. Memorial averba-se o memorial descritivo de B. Registra o projeto de regularização fundiária aprovado. E aqui ele diz o seguinte: averba o referido destaque na matriz. Averba o destaque. Averba o destaque. Aqui tem uma outra, talvez, incoerência, que talvez o melhor seria o registro do destaque. Afinal de contas, essa área está saindo, né? Ou então, averba o cancelamento dessa parte. Enfim, essa lei é uma lei que tem que se pensar, tem que se discutir. Isso aqui, como seria feito ali no registro de imóveis. Eu acredito que a melhor solução, embora a lei diga averbação, seja registro do destaque. Registro do destaque. Mas, pessoal, isso é uma aula e essa expressão é a expressão doutrinária subjetiva. É a minha opinião. Obviamente, ela cabe outros posicionamentos. Acredito eu que essa seja a melhor, porque se você está destacando da área, eu acho que não basta apenas uma verbação, né, do destaque. Você tem que registrar, porque afinal de contas essa parte está saindo daquela gleba, né, da gleba A. Você vai promover a averbação do destaque, aquela lei diz a averbação do destaque. O registro do destaque, a abertura de nova matrícula. Nova matrícula. B, nessa nova matrícula, aí sim nós teríamos novamente a averbação do memorial descritivo de B, e aqui promoveríamos também o registro do memorial da regularização fundiária. Registro da regularização, do projeto de regularização fundiária aprovado. Acho que essa é a melhor solução, né, neste caso específico. Vamos passar agora para o parágrafo 2º. O que diz o parágrafo 2º? Então, vamos lá para o nosso artigo 238, que reproduz o artigo 46 da lei. E nós temos aqui o parágrafo 2º. As notificações serão emitidas de forma simplificada, indicando os dados de identificação do núcleo urbano a ser regularizado. Então, dados do núcleo urbano, só isso. Não se deve anexar plantas, projetos, memoriais ou outros documentos. E nessa, não se deve anexar. Então, faça um convite convidando quem? Convidando quem? O notificado. Convidando o notificado a comparecer à serventia para tomar conhecimento da certidão de regularização fundiária. Para se dirigir ao
ofício do registro de imóveis, para se dirigir ao ofício do registro de imóveis, para tomar conhecimento da certidão de regularização fundiária aprovada. Então, convida-se o documento, convida-se o notificado para se dirigir, para comparecer à sede, para tomar conhecimento da certidão de regularização fundiária. E nós temos duas situações. A pessoa não comparece, não comparecimento, essa é a primeira hipótese, não apresenta impugnação. Não apresenta impugnação. O que ocorre nessa situação? Quando a pessoa não aparece, não comparece e não apresenta impugnação no prazo legal. Nós vamos ter, não comparece, não apresenta impugnação, nós vamos ter a anuência ao registro. Anuência ao registro. Nós vamos ter, naquela hipótese anterior, a averbação do memorial descritivo, depois o registro do projeto de regularização fundiária. As notificações são feitas de forma simplificada e elas devem conter as notificações aos titulares do domínio, aos confinantes, terceiros eventualmente interessados. Nós já falamos isso na nossa aula anterior. Essas notificações, elas são, portanto, de maneira simplificada a essas pessoas interessadas, devendo constar apenas os dados do núcleo urbano a ser regularizado. O que ainda eu tenho nessa notificação? Um convite ao notificando para que ele se dirija e ao oficial para que ele compareça, não ao oficial, ao ofício, para que ele se dirija ao ofício do registro de imóveis, para que ele compareça na serventia e para que ele tome conhecimento da certidão de regularização fundiária aprovada. A certidão aprovada. Ele não comparece ou ele não apresenta impugnação no prazo legal, o que se tem, nos termos da Lei 13.465, anuência ao registro. Promover-se-á o registro na matrícula daquele imóvel, do projeto de regularização fundiária. Agora vamos para o parágrafo 3º. Vamos então aqui tirar a nossa... Essa hipótese do parágrafo 3º, ela é uma hipótese que poderíamos dizer, bem, os fundamentos são distintos, mas a forma seria idêntica àquela prevista no parágrafo 1º. Ele está falando o seguinte: nós vamos ter a gleba A. A gleba A, ela corresponde a uma matrícula A. E a área objeto da regularização fundiária é uma área parte da gleba A, então é uma área B. Nessa situação, o que ele diz? Que na hipótese deste projeto de regularização fundiária não envolve a integralidade do imóvel matriculado. Então, nós vamos ter aqui a matrícula A. Os senhores se lembram? O registro será feito com base na planta e no memorial descritivo referente à área objeto de regularização e o destaque na matrícula da área total deve ser averbado. Mais uma vez, nós vamos ter, então, primeiro ato, nós vamos ter a averbação do memorial descritivo, área B. Depois, nós vamos ter o registro do projeto de regularização fundiária da área B. Em seguida, ele fala averbação, mas acredito eu que a melhor expressão seria o registro do destaque
da área B, dando origem à matrícula B. E aqui eu vou proceder nessa matrícula B. A averbação do memorial descritivo da área B e o registro do projeto de regularização fundiária da área B. Então, nós teríamos a verba-se o memorial descritivo da área B, em consonância ao caput do artigo 238, faça o registro do projeto de regularização da área B e faça o destaque, que ele chama de averbação do destaque, que eu atribuo, que eu acredito ser mais adequado o registro do destaque. Ele fala que a averbação do destaque, a averbação da área, que é, na verdade, a averbação área, objeto de regularização fundiária. Averbação área, objeto, regularização fundiária. Você averba, não, na verdade, você averba o destaque, né? Ele diz averba o destaque da área, objeto de regularização. Averbar o destaque é averbar o destaque da área, objeto de regularização fundiária. Mas esse averbar o destaque, eu acho que ele, pela doutrina registral, ele deve ser, não deve ser um averbar, deve ser um registro. Afinal de contas, a área está sendo excluída da matrícula A e dando origem a uma nova matrícula B. Então, nós teríamos a descrição da matrícula B, logo em seguida nós teríamos a averbação do memorial descritivo da área B e, por fim, o registro do projeto de regularização fundiária da área B, que coincidiria, portanto, com toda a área da matrícula B. Então, o que nós temos que ter atenção, né? Obviamente, estamos aqui abertos à discussão, né? Para soluções outras. De qualquer forma, a lei fala verbal destaque. Enfim, vamos ficar aí com essa incógnita, né? Com essa situação. 238, parágrafo 3º. Na hipótese do projeto de regularização fundiária não envolve a integralidade da área do imóvel matriculado, ou seja, a área objeto da regularização fundiária é a área B, que ela não é toda a área do imóvel A. O registro será feito com base na planta e no memorial descritivo referente à área objeto de regularização. Portanto, vou ter a averbação do memorial descritivo da área B na matrícula A, o registro do projeto, e vou ter o destaque, deve ser averbado na matrícula A, o destaque que dará origem à matrícula B, e na matrícula B venho a promover a averbação do memorial descritivo da área B e o registro, portanto, na matrícula B do projeto de regularização fundiária. Agora vamos partir para o artigo 239. O artigo 239, ele vem dizer o seguinte: os padrões dos memoriais descritivos, das plantas e demais representações gráficas, escalas, outros detalhes técnicos. Então, vamos colocar o seguinte: os padrões de quê? Memorial descritivo, plantas, demais representações gráficas, vou colocar representações gráficas, outros detalhes, inclusive as escalas adotadas e outros detalhes técnicos, padrões, escalas, detalhes técnicos, então os padrões, as escalas, os detalhes,
os padrões dos memoriais descritivos das plantas, representações gráficas, as escalas adotadas, detalhes técnicos seguirão as diretrizes estabelecidas pela autoridade municipal competente. Então, nós temos, obedecerão às diretrizes das autoridades municipais ou distritais, né? Autoridades municipais ou distritais competentes. Distritais, ele diz respeito ao Distrito Federal, as quais serão consideradas atendidas essas diretrizes com a emissão, as diretrizes são atendidas com a emissão da certidão de regularização fundiária, que nós chamamos de certidão de regularização fundiária aprovada. Então é isso, 239. O que diz o artigo 239? Os padrões de memoriais descritivos das plantas, demais representações gráficas, as escalas adotadas, detalhes técnicos, eles seguirão diretrizes. Diretrizes de quem? Quem define? Essas diretrizes são definidas por quê? Pelas autoridades municipais e distritais, pelas autoridades municipais e distritais competentes. E quando se tem atendidas essas diretrizes, elas são consideradas atendidas com a emissão da certidão de regularização fundiária aprovada. Com a emissão da certidão de regularização fundiária aprovada. Então é isso. Os padrões, as escalas e os detalhes devem obedecer diretrizes estabelecidas pelas autoridades. E essas diretrizes considerar-se-ão atendidas, ou melhor dizendo, sendo atendidas essas diretrizes, haverá a emissão da certidão de regularização fundiária. Não serão parágrafo único, vamos aqui dizer o que diz representar o parágrafo único. Não serão exigidos reconhecimento de firma nos documentos que compõem a certidão de regularização fundiária ou o termo individual de legitimação fundiária. Então, vamos colocar aqui, certidão de regularização fundiária. E ainda, termo individual de legitimação fundiária. Termo individual de legitimação fundiária. Legitimação fundiária. O parágrafo único diz que a certidão de regularização fundiária ou termo individual de legitimação fundiária que forem apresentados pela União, Estado, DF, municípios ou entes da indireta, não se exige reconhecimento de firma. Eu posso colocar aqui, não se exige reconhecimento de firma. Eu vou fazer dessa forma. Firma não se exige para as certidões de regularização fundiária e para o termo individual de legitimação fundiária que forem apresentados pela União, pelo Estado, DF, municípios e pelos entes da indireta. Não serão exigidos reconhecimento de firma naqueles documentos que compõem a certidão de regularização fundiária ou o termo individual de legitimação fundiária quando apresentados pela União, Estado, DF, municípios ou entes da indireta.
Ótimo. Vamos agora para o artigo 200. O que diz o artigo 240? O artigo 240, ele diz o seguinte: os senhores observaram que nós vamos averbar o memorial descritivo e logo em seguida nós vamos averbar a certidão de regularização fundiária ou o projeto de regularização. Vamos registrar o projeto de regularização fundiária. Então, o registro da certidão, nós vamos ter em mente o seguinte: o registro da certidão de regularização fundiária, ele produz os efeitos. Quais são os efeitos? Quais são os efeitos? Os efeitos são da instituição e especificação do condomínio, de condomínio. O registro da certidão de regularização fundiária produzirá os efeitos de instituição e especificação de condomínio. Instituição de condomínio, especificação de condomínio, especificação de condomínio. O registro da certidão de regularização fundiária produzirá os efeitos de instituição e especificação quando for o caso, regidos pelas disposições específicas. Quando for o caso, né? Na hipótese de nós termos um condomínio geral, correto? Na hipótese de várias pessoas serem os titulares do domínio daquela gleba objeto de regularização fundiária. É isso que ele está dizendo, porque geralmente esses projetos, eles são projetos em que nós temos na verdade, nós temos as áreas, nós não temos um condomínio, nós temos várias pessoas que são titulares de áreas específicas, mas a depender, pode ser que todos sejam titulares como condôminos, enfim, entre aspas, condôminos, né? Porque o condomínio ele deve ser instituído quando for o caso, porque ele ou é um condomínio legal, ou ele é um condomínio ex voluntate, que advém da vontade. Então, a depender do caso, se se tratar naquela situação de vários titulares em um condomínio pró-indiviso, então, nesse caso, os efeitos serão da instituição e da especificação do condomínio, correto? Se for o caso, se for o caso, aí nós teremos faculta-se aos condôminos e faculta-se aos condôminos a aprovação da convenção condominial. Aprovação da convenção condominial. Aprovação da convenção condominial. Então, se naquela hipótese específica, se nós tivermos um condomínio de fato, vamos dizer dessa maneira, o registro da certidão de regularização fundiária produzirá os efeitos da instituição e da especificação de condomínio, se for o caso, por isso que ele fala, se for o caso, facultando-se aos condôminos a aprovação da convenção condominial. O que diz o artigo 241? O registro da certidão de regularização fundiária será feito em todas as matrículas atingidas pelo projeto de regularização fundiária, devendo ser informadas as parcelas correspondentes a cada matrícula. Aqui é uma situação que nós temos, vamos imaginar, 3 matrículas e a regularização fundiária compreende uma área que abrange a área dessas 3 matrículas. Então, nós temos a matrícula A, a matrícula B e matrícula C. O que ele diz no artigo 241? O registro da certidão de regularização fundiária será feita em todas as matrículas atingidas pelo projeto. Então, nós vamos ter um registro na matrícula A da certidão de regularização fundiária. O registro em A, nós vamos ter o registro em B
na matrícula B da certidão de regularização fundiária e o registro C na matrícula C da certidão de regularização fundiária, devendo ser informadas, quando possível, as parcelas correspondentes a cada matrícula. Então, vamos informar parcela, matrícula A. A parcela do projeto que diz respeito à matrícula A, se for possível, né? Informar parcela na matrícula B, informar parcela matrícula C. Então, o registro na C, você informa na matrícula C qual a área da C que diz respeito à gleba, ao percentual daquela gleba, objeto da regularização fundiária. Então, é isso que diz o artigo 241. O registro da certidão de regularização fundiária, o registro da certidão de regularização será feito em todas as matrículas atingidas pelo projeto. Então, aqui nós temos um projeto de regularização fundiária, área, vamos colocar aqui, área D. O objeto desse projeto é a área D. Então, a área D ela é composta de parte de área 1, da área A, parte de área B e parte de área C. Então, essa área D ela é composta de parte de A, parte de B e parte de C. E você deve informar na matrícula A qual é a parcela da matrícula A que faz parte da área D, correto? Que faz parte da área D. Informar a parcela da matrícula A, informar a parcela da matrícula B, que compõe D, informar a parcela da matrícula C, que compõe D, correto? 241. Agora vamos para 242. O artigo 242, ele diz respeito a uma parte da matrícula que é os registros anteriores. E também a qualificação subjetiva que consta na matrícula. A matrícula, ela tem alguns elementos. Então, nós vamos ter um número, a data de abertura daquela matrícula, nós vamos ter uma qualificação objetiva, a descrição daquele imóvel que aquela matrícula representa, nós vamos ter a descrição daqueles proprietários daquele imóvel, nós vamos ter os registros ou o registro anterior. De onde veio aquela gleba? Aquela gleba pertencia a qual gleba maior? Correto? 242. Então, nós vamos ter uma parcela, vamos colocar aqui uma parcela. Essa parcela é objeto de um projeto de regularização fundiária. Então, vamos colocar aqui uma parcela A. Ela é objeto de um projeto de regularização fundiária. Então, vamos imaginar que essa área tenha sido destacada de uma outra área maior, parcela B, que é essa, ela tenha sido destacada de uma outra área maior, e ela deu origem, obviamente, a uma matrícula B. Então, é isso a hipótese tratada no artigo 242. Nas matrículas abertas para a parcela, o que deve constar no registro anterior e no proprietário? O registro anterior nós vamos identificar como RA, proprietário. Vamos lá, inciso 1. Inciso 1. O que eu trago nestes projetos, nessas novas matrículas abertas, referente a glebas, objeto de regularização fundiária, glebas que eram partes ou que era parte de uma outra área maior, o que eu devo constar no registro anterior e
no proprietário quando eu abrir essa minha matrícula B. Se for possível a identificação exata da origem exata, vamos colocar aqui. Na primeira situação, é possível identificação exata, origem da parcela. Você consegue identificar exatamente a origem da parcela por meio da planta de sobreposição do parcelamento com os registros existentes. A matrícula anterior, quando for possível, a identificação exata da origem da parcela matriculada por meio de planta de sobreposição do parcelamento com os registros. As matrículas abertas para cada parcela deverão constar nos campos referentes ao registro e ao proprietário. Quando for possível, a identificação exata da origem da parcela. Ponto. É isso que você tem. Então, se for possível, a identificação exata da origem da parcela, você vai constar o registro anterior e o proprietário. É possível a identificação exata da origem da parcela? Sim. Então, você conste o registro anterior e o proprietário. E como você sabe que é possível essa exata origem da parcela matriculada? Por meio da planta de sobreposição do parcelamento. Por meio da planta de sobreposição de parcelamento. Planta, sobreposição de parcelamento. Então, essa aqui é a primeira situação. Correto? Se houver a identificação exata da origem da parcela, você vai constar o registro anterior proprietário. Como você tem a identificação exata da origem da parcela? Com a planta de sobreposição do parcelamento. A matrícula anterior, e ainda o nome do proprietário. Correto? Então é isso. Se há identificação exata da origem da parcela, você vai indicar o registro anterior e o proprietário. Inciso 2. No inciso 2, não há identificação exata da origem da parcela. Não há identificação exata da origem da parcela matriculada. Todas as matrículas anteriores, quando não for possível identificar a exata origem da matrícula, todas as matrículas anteriores atingidas pela regularização, aí o registro anterior, você vai indicar todas as matrículas anteriores atingidas pela regularização fundiária urbana. Todas as matrículas anteriores atingidas pela regularização fundiária urbana. E o proprietário, você coloca proprietário não identificado. Não identificado. E aí você você não atende aos requisitos 4 e 5 do inciso 1, 2. Aí você não vai atender o artigo 167. É 167 mesmo. É 167, inciso 2. Aqueles requisitos que identificam os itens 4 e 5. São o artigo que identifica o proprietário, porque você vai dizer proprietário não identificado. De qualquer forma, vamos aqui na nossa Lei 6.015. Lei 6.015. Artigo 167. No registro de imóveis, além da matrícula, serão feitos 67. Não, 67 diz a respeito da verbação, né?
Peraí. O 672 é a verbação. Não, aqui na verdade é a verbação. 4 e 5. Dispensando-se os requisitos dos itens 4 e 5 do inciso 2 do 67. A verbação da mudança de denominação e de numeração dos prédios, da edificação, e faz muito sentido isso. Faria mais, eu acho que seria 176. 176.2. Tá errado. Não é 167 não. 167 não, tá errado na lei. É 176. 176.2. São requisitos da matrícula 176, porque 4 e 5 é que dizem respeito à identificação. 4 e 5 é que diz respeito nome, domicílio e nacionalidade do proprietário, tratando-se de pessoa física, estado civil, tratando-se de pessoa jurídica, estado social. E 5, o número do registro anterior. Aqui não, aqui na verdade ele quis dizer 167, na verdade ele quis dizer 176, 2, 4 e 5. A lei veio errado. Na verdade, a lei quis dizer 176.2. Porque 176.2 é que trata da qualificação subjetiva, é que trata como devem ser identificados os proprietários, né, do imóvel, inclusive nos registros anteriores. O 4 e 5 da verbação não faz sentido aqui nesse momento. Então é isso. A identificação exata da origem da parcela, você sabe disso com a planta de sobreposição, a matrícula anterior e o nome do proprietário. Aí sim, você vai trazer o registro anterior e o nome do proprietário. Não a identificação exata. O registro anterior, você vai trazer todas as matrículas anteriores atingidas. E o proprietário, você vai dizer não identificado, e aí você não vai aplicar essas regras do 176, correto? Do 176, mas ali fala 167. Próximo artigo, vamos voltar aqui. O que diz o artigo 243? O artigo 243, ele diz o seguinte: qualificada a certidão de regularização fundiária e não há exigências nem impedimentos. Então, vamos dizer o seguinte: nós temos a certidão de regularização fundiária, ela foi qualificada, ela foi analisada, não há exigências, não há exigências, não há impedimentos, não há exigências e não há impedimentos. Qualificada, ela foi qualificada. O oficial efetua o seu registro na matrícula dos imóveis. Então, o oficial do registro de imóveis, ele vai promover o registro da certidão de regularização fundiária na matrícula dos imóveis, né? Nas matrículas imóveis. Matrículas imóveis. Então, é aquilo que eu tinha feito antes. Nós temos aqui 3 imóveis que correspondem a 3 matrículas. O imóvel A corresponde à matrícula A, o imóvel B e o imóvel C. E nós temos essa área, que é a área objeto da regularização do projeto de regularização fundiária. Então, você vai promover. Então, essa é a área D. A área D. Essa área D é a área objeto da regularização objeto do projeto de regularização fundiária. O que está a dizer o artigo 243? Foi qualificada a certidão de regularização fundiária. Foi qualificada positivamente, é apta a registro. Vamos colocar assim, apta a registro. Não há exigências, não há impedimentos. Então, o oficial vai promover o registro nas matrículas dos imóveis. Imóvel A,
imóvel B, imóvel C. Qualificada a certidão de regularização fundiária, ela é apta a registro, não há exigências e não há impedimentos. O oficial promove o registro da certidão de regularização fundiária nas matrículas dos imóveis A, B e C, cujas áreas tenham sido atingido total ou parcialmente. Tudo bem? Artigo 243, parágrafo único. O que diz o parágrafo único? O parágrafo único diz o seguinte: não identificadas as transcrições ou as matrículas da área regularizada, o oficial do cartório abrirá a matrícula com a descrição do perímetro do núcleo urbano informal que constar da certidão de regularização fundiária e nela efetuar o registro. Essa situação é o seguinte: vamos imaginar que nós temos um determinado imóvel, eu não vou cindi-lo, porque afinal de contas essa cinzão obedeceria à regra, né? Haveria identidade de matrícula e imóvel, o que não ocorre. Vamos imaginar que eu tenho essa área, e essa área, uma parte dela é uma área objeto da regularização fundiária. E eu não identifiquei, aqui é o seguinte, não identificado, vamos colocar essa área A, e essa aqui, a área B. Área B. Não identificado, transcrição ou matrícula que corresponda à área A. É isso que ele diz. Não identificadas as transcrições ou as matrículas pertinente àquela área regularizada, né? Então, não foi identificada aquela área, a matrícula ou aquela área. Pode ser parte dela ou pode ser parte total, não importa. Poderia também ter, por exemplo, essa área A, não identifiquei também a transcrição e a matrícula, e toda essa área B, essa área, vamos dizer dessa maneira, né? Toda essa área é o objeto do projeto de regularização fundiária. Toda a área. Então, tanto uma situação como outra. Pode ser ambas. Podem ser ambas. Não foram identificadas as transcrições ou as matrículas da área regularizada. Então, o que ocorre? O oficial, ele primeiro ato, ele vai abrir matrícula, abrir matrícula para a área regularizada, que constar, abrir matrícula para a área que constar com descrição do perímetro do núcleo urbano informal, que constar, abrir matrícula para a área objeto de regularização fundiária, ou melhor dizendo, com a descrição do perímetro do núcleo urbano informal para a área da certidão de regularização fundiária. E segundo, ele efetua o registro da certidão de regularização fundiária nessa nova matrícula. Então, é isso que diz o parágrafo único do artigo 243. Então, vamos tirar a nossa foto. O que diz o artigo 244? O artigo 244 ele traz uma regra também a ser obedecida pelos oficiais do registro de imóveis. Ele diz o seguinte: foi registrada a certidão de regularização fundiária. Próximo passo, será aberta a matrícula. Primeiro, será aberta a abertura de matrícula. Você registra a certidão de regularização fundiária e você abre matrícula para cada unidade habitacional. Ele diz unidade imobiliária regularizada. Então é isso. Primeiro, promove-se o registro da certidão de regularização fundiária e, ato contínuo, abre-se matrícula para cada unidade imobiliária regularizada. E que diz o parágrafo único do artigo 244? O parágrafo único do artigo 244
ele vem dizer o seguinte: para os atuais ocupantes das unidades imobiliárias objeto, então vamos colocar aqui, ocupantes das unidades imobiliárias que são objeto do projeto de regularização fundiária. Para esses ocupantes, então nós temos compromissos de compra e venda, os compromissos de compra e venda, cessões e as promessas de cessão, cessões, promessas de cessão, promessa de cessão, valerão como título hábil para aquisição da propriedade. Então, nessa hipótese, isso aqui valerá como título hábil para aquisição de propriedade. Quando acompanhados da prova de quitação das obrigações, desde que acompanhadas prova, quitação, obrigações do adquirente, provas, obrigações do adquirente, e serão registrados na matrícula das unidades imobiliárias correspondentes. Registrados nas matrículas das unidades imobiliárias regularizadas, resultantes da regularização fundiária. E diz o artigo 244. Registrada a certidão de regularização fundiária, será aberta a matrícula para cada unidade imobiliária regularizada. Ok, tudo bem. E o parágrafo único. Para aqueles ocupantes de unidades imobiliárias que são objetos do projeto de regularização fundiária, os compromissos de compra e venda, as cessões e as promessas de cessão, desde que acompanhadas de prova das quitações de obrigações, das obrigações pelos adquirentes, elas são títulos hábeis para aquisição da propriedade, valerão como título hábil para aquisição da propriedade e serão registrados na matrícula das unidades imobiliárias correspondentes das unidades imobiliárias regularizadas. Artigo 244. O que diz o artigo 245? O artigo 245, ele diz o seguinte: houve o registro da certidão de regularização fundiária. O que ocorre nessa hipótese referente ao patrimônio público? Será incorporados automaticamente, nessa hipótese do artigo 245, o registro da certidão de regularização fundiária implica na incorporação automática ao patrimônio público, de que as vias públicas, as áreas destinadas ao uso comum do povo, os prédios públicos, os equipamentos urbanos, na forma indicada no projeto de regularização fundiária aprovados. Então, é isso que nós temos aqui no artigo 245. Promoveu-se o registro da certidão de regularização fundiária. São incorporados automaticamente ao patrimônio público, às vias públicas, às áreas destinadas ao uso comum do povo,
os prédios públicos e os equipamentos urbanos, todos eles indicados no projeto de regularização fundiária aprovados, né? Então, indicados no projeto de regularização fundiária aprovado. Então, com o registro da certidão, incorpora-se automaticamente ao patrimônio público as vias públicas, áreas destinadas ao uso comum do povo, os prédios públicos e os equipamentos urbanos indicados no projeto de regularização fundiária. 245, parágrafo único. O que diz o parágrafo único? A requerimento do município, o oficial do RI abrirá a matrícula para as áreas que tenham ingressado no domínio público. Então, o município, ele, caso queira, ele formulará um requerimento ao oficial para abertura de matrícula das áreas que tenham ingressado no domínio público. Correto? Então é isso que diz indicados no PRF. Indicados no PRFA. Então, o município ele formulará um requerimento. Esse requerimento ele é dirigido ao oficial do registro de imóveis para que se promova a abertura de matrícula. Vou simplesmente colocar aqui matrícula das áreas que tenham ingressado no domínio público. 245. Com o registro da certidão de regularização fundiária, são incorporados automaticamente no patrimônio público as vias públicas, as áreas destinadas ao uso comum do povo, os prédios públicos e os equipamentos urbanos, né, na forma indicada no projeto de regularização fundiária aprovada, O parágrafo único, nós temos que o município, caso queira, ele pode, mediante um requerimento, incitar o oficial do registro de imóveis a promover a abertura de matrícula para aquelas áreas que tenham ingressado no domínio público. Abertura de matrícula para aquelas áreas que tenham ingressado no domínio público. Ok. Abrirá matrícula para as áreas que tenham ingressado no domínio público. Perfeito. O que diz o artigo 246? O artigo 246, ele diz respeito às unidades que são desocupadas e são aquelas unidades desocupadas que são unidades não comercializadas. Como nós resolvemos essa situação? As unidades ocupadas e não comercializadas que são atingidas pela regularização fundiária urbana, elas terão suas matrículas abertas em nome do titular originário do domínio da área, matrícula. Quem é o titular? Titular do domínio originário da área. Então é isso. As unidades desocupadas e não comercializadas, vamos colocar aqui unidades desocupadas e não comercializadas. As unidades
desocupadas e não comercializadas, essas unidades que tenham sido objeto da regularização fundiária urbana, elas terão as suas matrículas abertas no nome do titular originário do domínio da área. A matrícula será aberta no nome do titular do domínio originário da área. Então, essas unidades ocupadas e não comercializadas, que tenham sido objeto da regularização fundiária urbana, as matrículas pertinentes a essas unidades, né, elas serão abertas em nome do titular do domínio originário da área. 246, parágrafo único. Vamos aqui ao parágrafo único. O que diz o parágrafo único? O parágrafo único diz que unidades não edificadas, essas unidades que tenham sido, mas foram comercializadas, elas não são edificadas, mas foram comercializadas. Unidades não edificadas e que tenham sido comercializadas, as matrículas da mesma forma, né? Que tenham sido objeto de regularização fundiária urbana, a matrícula será aberta em nome do titular do domínio originário da matrícula aberta, vai ser em nome do adquirente. Aí vocês obedecerão o 84 e 99 da 13466. 13465. Então, as unidades desocupadas e não comercializadas que tenham sido objeto de regularização fundiária urbana, elas terão matrícula, para estas unidades, haverá uma matrícula. E essas matrículas serão abertas em nome do titular do domínio originário da área. E para aquelas unidades não edificadas e que tenham sido comercializadas e também foram foram objeto de regularização fundiária urbana, as matrículas serão abertas para essas unidades. Mas, neste caso específico, em nome do adquirente, nos termos do artigo 84 e 99 da Lei 13465. Obedecer-se-á ao procedimento previsto no artigo 84 e 99. 246, parágrafo único. O que nós temos no artigo 247? Não serão cobradas custas, taxas, emolumentos ou contribuições de quaisquer natureza para os lançamentos dos seguintes atos decorrentes da regularização fundiária de interesse social. Então, vamos colocar aqui. Não haverá custas, taxas, emolumentos, contribuições para o lançamento dos seguintes atos registrais decorrentes de decorrentes da regularização fundiária de interesse social.
para os seguintes atos registrais decorrentes da regularização fundiária de interesse social. A regularização fundiária de interesse social, vamos chamar de refis. Não são devidas custas, taxas, não são devidos as custas, as taxas, os emolumentos e as contribuições para esses atos. Auto de demarcação urbanística, B. Parcelamento solo urbano. C. Título de legitimação de posse. Título de legitimação de posse. E D. Conversão dos títulos de legitimação de posse. Conversão títulos de legitimação de posse em títulos definitivos de propriedade. Em títulos definitivos de propriedade. Então, não são devidos aqueles atos registrais que decorrem da regularização fundiária de interesse social. Quais seriam esses? Auto de demarcação urbanística, parcelamento solo urbano, título de legitimação da posse, conversão dos títulos de legitimação da posse em títulos definitivos de propriedade. Para esses atos registrais decorrentes da regularização fundiária de interesse social, não são devidos custas, taxas, emolumentos e contribuições. Então, vamos colocar aqui. Não são devidos custas, taxas, emolumentos e contribuições para aqueles atos registrais decorrentes da regularização fundiária para os seguintes atos registrais decorrentes de regularização fundiária de interesse social, para os seguintes atos registrais decorrentes para estes seguintes atos. Os outros, sim. Auto de demarcação urbanística, parcelamento de solo, título de legitimação da posse, conversão dos títulos de legitimação da posse em títulos definitivos de propriedade. Então, nós terminamos agora com o artigo 247, que guarda consonância com o artigo... Peraí. Não, este aqui não tem consonância aqui com a Lei 13.465. O artigo 54, que foi o anterior, as unidades desocupadas e não comercializadas alcançadas pela REURB terão suas matrículas abertas em nome do titular originário do domínio da área. As unidades não edificadas que tenham sido comercializadas a qualquer título terão suas matrículas, estou lendo o artigo 54, parágrafo 1. Esse é o artigo que encerra a parte de regularização fundiária na 13.465. Então, que é o artigo 246, parágrafo 1. O artigo 247, então nós temos, não são devidos custas, taxas, emolumentos e contribuições aos atos registrais decorrentes da regularização fundiária de interesse social. Deixa eu ver se eu encontro com essa disposição. A REURB de interesse social. REURB de interesse social. Guarda consonância com o artigo 13, inciso 1, 2, parágrafo 1º, incisos. Tá? 13.465. Ok. Então, encerramos a nossa área de regularização fundiária e agora vamos aí iniciar a nossa última aula, que vamos tratar da gestão de documentos do registro de imóveis, que é uma parte que nós temos apenas 3 artigos. Então, muito obrigado e até a nossa última aula, a nossa 20ª aula.